Como se tornar um seguidor de Jesus? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu não vou falar sobre como se tornar adepto de uma organização religiosa, de como se tornar um membro de uma igreja evangélica. Não é sobre isso. Esse vídeo é para você que nunca aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador. E para você também que está na igreja, mas que de repente ainda não se encontrou com Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Alexson Marcos. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e deixe o seu like e ative o sininho para você receber os próximos vídeos. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender como se tornar um seguidor de Jesus Cristo. E para isso nós vamos meditar em Marcos 8,34, palavras do próprio Jesus quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como você percebe, a primeira parte desse versículo já começa com uma conjunção condicional, o se. Pois é, isso significa que para ser um seguidor de Jesus e para ser um cristão de verdade, você precisa ter vontade, você precisa ter iniciativa e nunca isso deve acontecer debaixo de pressão, qualquer que seja ela. Isso também indica que de alguma forma você tem um pouco de liberdade, um pouco de livre-arbítrio, que a partir da iluminação do Espírito Santo na sua mente você consegue escolher a Cristo ou rejeitar a Cristo. Então é livre, a escolha é livre para se tornar um cristão. Porém, o segundo critério para que você se torne um cristão de Jesus é: negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é aquela palavra que popularmente todo cristão sabe que é renúncia. E o que é renúncia? É deixar de fazer aquilo que você mais tem vontade de fazer para atender uma vontade, para fazer a vontade de uma outra pessoa. É você crucificar os teus desejos, as tuas paixões, as tuas vontades, os teus planos inclusive, para fazer a vontade de uma outra pessoa, para fazer a vontade de alguém que não é você. Isso é renúncia. Eu vou dar para vocês dois exemplos bem práticos e eu tenho certeza que isso acontece no seu cotidiano. Eu tenho certeza que você pratica a renúncia diariamente. Quer um exemplo? Suponha que você começou uma dieta fitness e aí você vai precisar cortar muito carboidrato, você vai ter que resistir à tentação de tomar refrigerantes, você vai ter que resistir à tentação de consumir muito açúcar e carboidratos em geral. Convenhamos, isso é muito ruim, porque você sabe que o nosso corpo, ele só quer fazer aquilo que não é legal. O nosso corpo, ele só pede para ficar parado, ele não quer se movimentar, ele não quer sair daquela zona de conforto. Parece que o cérebro, ele foi programado para ficar parado, para não se movimentar, para não experimentar coisas novas. E quando você começa uma dieta fitness, você vai sentir aquela tentação de consumir coisas que vão prejudicar a tua saúde. Porém, você vai ter que dizer não para que você siga bem, para que você fique saudável. Isso é renúncia. Por exemplo, você deixar de comer aquilo que é gostoso, mas que faz muito mal. Quando você vai no shopping, por exemplo, e come aquele hambúrguer com aquela Coca-Cola, pois é, isso parece ser muito sedutor e muito tentador, mas se você deseja seguir uma dieta fitness, você tem que renunciar ao desejo de comer essas coisas para comer coisas que não são necessariamente gostosas, que não são necessariamente apetitosas. Isso é renúncia. Um segundo exemplo eu vou dar fazendo você pensar no casamento. Quando você se casa sabendo que nem sempre você vai fazer a sua vontade. Você vai trabalhar e você vai se aperfeiçoar, se exercitar para fazer a vontade do seu cônjuge, para fazer a vontade do seu companheiro, da sua companheira. Muitas vezes no casamento a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que agrada a pessoa que a gente ama. Quando se trata de ser um seguidor de Jesus, é exatamente dessa maneira. Você, quando é chamado para a salvação, quando você recebe o chamado para a salvação, você logo tem em mente de que para ser um seguidor de Jesus, você vai ter que abandonar aquilo que você gosta de fazer, você vai ter que crucificar os teus desejos, as tuas vontades e até os teus planos para fazer o desejo de Jesus Cristo, para fazer a vontade de Deus. Uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente vai falar de Jesus Cristo para alguém que não o conhece, quando convida alguém para se tornar um cristão, essas pessoas, algumas dizem que só vão aceitar a Jesus quando sentirem vontade. Eu quero que você entenda uma coisa interessante, a diferença entre vontade e necessidade. Algumas coisas você faz por vontade. Quer um exemplo? Por exemplo, se você gosta de ler, quando você pega um livro, você faz aquilo com vontade, você sente prazer naquilo. Se você, por exemplo, gosta de jogar um futebol e quando você joga futebol, você se realiza, porque aquilo é da tua vontade. Porém, muitas coisas na nossa vida a gente faz sem vontade, a gente faz pela necessidade. Eu vou dar
mais uma vez o exemplo usando a dieta fitness para você. Semanalmente eu corro cerca de 2 a 3 vezes, mas se eu disser para você que eu faço isso porque eu gosto, porque eu amo fazer, eu estarei mentindo. Na verdade eu faço isso por uma questão de saúde. Se você, por exemplo, está naquele grau avançado de obesidade, se você sofre de obesidade e você tem dificuldade para deixar de comer aquelas coisas que vão te prejudicar, mas de repente você é obrigado a fazer isso, isso é renúncia. Você está renunciando por necessidade e não por vontade. Eu quero dizer isso para você, caso você ainda não aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador e você está esperando a boa hora do teu coração sentir vontade, eu quero dizer que você não precisa sentir vontade para se tornar um seguidor de Jesus, não é? Sabe por quê? Porque você, ao se tornar um seguidor de Jesus, não está sendo chamado por Cristo para fazer a tua vontade, você está sendo chamado para fazer a vontade daquele que te chamou, que é Jesus Cristo. Então, não espere sentir vontade de ser um crente, de ser um cristão. Não espere que o teu coração peça para que você seja um seguidor de Jesus. Tem pessoas que aceitam a Jesus porque sentem vontade de fato, mas a maioria das pessoas não sentem vontade. Elas vêm ou obrigadas por um problema muito grande que estão enfrentando e vêm para Cristo, ou elas vêm mesmo contra a própria vontade. Elas vêm para fazer a vontade de Deus e isso exige renúncia. Agora, a segunda coisa que você deve fazer para se tornar um seguidor de Jesus é tomar a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa assumir as consequências da tua decisão de ser um seguidor de Jesus. Você sabe que toda ação, toda escolha, ela gera uma reação, ela gera uma consequência e você deve ser responsável o suficiente para arcar com todas as ações, com todas as escolhas que você faz na vida. A escolha de aceitar a Jesus Cristo, ela tem consequências. A consequência da renúncia é terrível. Às vezes eu fico preocupado porque eu vejo pessoas oferecendo o evangelho muito doce, oferecendo o evangelho muito facinho, como se tornar um seguidor de Jesus Cristo fosse uma coisa muito fácil, muito agradável, e nem sempre é. Ser cristão nem sempre é agradável, porque você não vai agradar o teu próprio ego, você vai crucificar o teu ego para satisfazer a vontade de Deus. Então, as consequências da tua escolha, as consequências da tua renúncia são muito grandes. Então, já que tomar a cruz é assumir as consequências da tua escolha de ter aceitado a Jesus Cristo, uma consequência que você vai ter que enfrentar é principalmente, como eu já falei, a renúncia. Essa é a consequência primeira de aceitar a Jesus Cristo. A segunda consequência é muitas vezes a rejeição das pessoas, é muitas vezes ser criticado por amor de Cristo. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala que nós devemos tomar a cruz para segui-lo, a cruz que Jesus fala aqui não é de repente uma doença que você carrega há muito tempo, não é, por exemplo, um filho que dá trabalho para você, não é essa cruz aqui que Jesus fala em Marcos 8,34, é a cruz que Jesus fala, é a cruz da renúncia, é a cruz da consequência de tê-lo escolhido. Você de repente vai sofrer porque é um cristão de verdade. Eu não estou aqui para passar a impressão para você de que ser um cristão é uma tortura, não é isso, mas também eu não quero que você entenda que ser cristão é um mar de rosas, que não é, porque a partir do momento que você renuncia à tua vontade para fazer a vontade de Deus, aí você já vê que a coisa é muito complicada, aí você já vê que a coisa não é tão fácil assim. Tomar a cruz é sofrer por causa de Jesus Cristo. Lá em Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse que eu estou crucificado com Cristo, de maneira que não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Isso fala abertamente de que a partir do momento em que você aceita Cristo como teu Salvador, você não vive mais para você, você não vive mais para fazer os teus interesses, as tuas vontades, você vive para fazer a vontade de Deus, de maneira que lá na oração do Pai Nosso, Jesus deixa uma coisa bem clara, quando ele diz que seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pois é, a vontade de Deus deve ser o centro de nossa atenção. E lá em Romanos 12, versículo 2, Paulo novamente volta a dizer que nós temos que renovar o nosso entendimento para que a gente descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, Deus tem um propósito para você e os planos dele são melhores do que os teus planos. Talvez você, antes de aceitar a Jesus Cristo, tinha um plano na sua vida, você tinha um propósito, você planejou-se alguma coisa na vida e de repente você se encontra com Cristo, você tem que descartar tudo isso
Isso é renúncia, é isso que Jesus quer. E você tem que se desapegar do teu próprio eu para se apegar à cruz de Cristo. Essa mensagem pode ser muito dura. Essa mensagem exige de você arrependimento, exige de você vontade, força de vontade. E com a ajuda do Espírito Santo eu sei que você vai conseguir. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja na igreja há algum tempo, mas ainda não se encontrou com Jesus. Eu quero dizer para você e assegurar que estar na igreja não é garantia de salvação. Você precisa estar em Cristo para que você tenha a sua fé assegurada e a sua salvação assegurada em Cristo e não na igreja. Tomar a cruz também é carregar o fardo da responsabilidade de ser cristão. Quando você conhece a Cristo e aceita Jesus, você deixa de fazer um monte de coisa. Você tem agora a responsabilidade de ser uma testemunha de Cristo, de ser um discípulo de Jesus e ser sal e luz. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque você vai ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia deixa bem claro que a igreja, ela representa o reino de Deus aqui na terra. Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Olha que responsabilidade. Isso é tomar a cruz. Isso é tomar a cruz e levar até o final. Não desistir, nunca desistir da cruz de Cristo. Ela pode ser pesada para você, só que um peso muito maior Jesus já carregou. O que você considera hoje como um peso absurdo, você nem imagina o que Jesus já carregou por você. O que ele carregou, a gente não dava conta de carregar. E o que hoje a gente acha muito pesado, na verdade, é suave e leve, porque o peso maior, ele já levou, o cansaço maior, ele já sentiu, o sofrimento maior, ele já padeceu por mim e por você. Eu te pergunto hoje, quais são os teus desejos hoje, quais são as tuas vontades, quais são os teus planos, o que hoje te impede de você aceitar a Cristo? Se você aceitou a Cristo como teu Salvador e você, por exemplo, tem problemas com adultério, tem problemas com a idolatria, você vai precisar renunciar o teu desejo de cometer adultério, o teu desejo de idolatrar, o teu desejo do egoísmo para aceitar a Jesus Cristo. Eu não sei qual é o pecado que te prende hoje, mas só quero dizer que se você deseja ser um seguidor de Jesus, você tem que crucificar essas paixões, você tem que sacrificar os teus desejos e aprender a viver não mais em você, mas viver em Cristo e viver completamente na dependência dele. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse vídeo tenha muito esclarecido você. E se você deseja ser um seguidor de Jesus, você pode dobrar os seus joelhos agora mesmo e pedir perdão pelos teus pecados. E procure uma igreja mais próxima da Bíblia para te ajudar. Eu espero você no próximo vídeo, no próximo conteúdo e até lá.